No domingo, 31 de maio, a Colômbia realizou o primeiro turno da eleição presidencial. A disputa colocou frente a frente um candidato de direita radical, Abelardo de la Espriella, e Iván Cepeda, um social-democrata do partido governista do presidente de esquerda Gustavo Petro. De la Espriella prometeu seguir o exemplo da abordagem draconiana de Donald Trump contra o narcotráfico, sinalizando uma possível retomada do Plano Colômbia. O programa de contra-insurgência patrocinado pelos Estados Unidos, que resultou em graves violações de direitos humanos, como o massacre de líderes sociais, o deslocamento em massa e o escândalo dos chamados falsos positivos, durante a fracassada guerra às drogas no início dos anos 2000. Caso seja eleito, de la Espriella se tornaria, portanto, o principal pilar da doutrina Monroe, que defende a dominação total das Américas pelos Estados Unidos por meio da força militar. Ele já vem prometendo reprimir a esquerda política da Colômbia. Eu já disse que o Petro é o chefe da máfia, porque esse governo é uma quadrilha criminosa e o chefe da máfia é o presidente da República. Então, me chamar de advogado da máfia não tem nada de original, depois que eu chamei ele de chefe da máfia. Ele está desequilibrado. Vai perder. Ele sabe que a gente veio para enfrentá-lo, derrotá-lo e puni-lo, porque o que ele fez não vai ficar impune. O governo Trump interferiu descaradamente na eleição, enviando o senador republicano Benny Moreno, um empresário colombiano-americano, ao país para fazer campanha por de la Espriella. Um dos principais aliados de Trump na região, o presidente equatoriano Daniel Noboa, nascido nos Estados Unidos, também interferiu. Primeiro, impôs tarifas de 50% e depois ameaçou aumentá-las para 100% sobre produtos colombianos, caso Cepeda vencesse. Se de la Espriella ganhasse, ele prometeu manter as tarifas em zero. Depois da votação, a mídia declarou de la Espriella vencedor do primeiro turno, mesmo que todas as pesquisas até aquele momento mostrassem que ele estava atrás de Cepeda. Isso significava que os dois teriam que disputar um segundo turno. Mas logo após a votação, começaram a surgir denúncias de fraude eleitoral escancarada, algumas transmitidas ao vivo de centros de votação. Será que a eleição tinha sido manipulada? Considerando que Cepeda liderava por até 13 pontos no dia 22 de maio, milhares de pessoas, em sua maioria jovens, foram às ruas em várias das principais cidades do país para protestar. Na Colômbia, o sistema eleitoral tem uma interface digital que permite aos cidadãos acessar e revisar os registros de votação e as atas de apuração escaneadas. Assim que esses registros ficaram disponíveis, colombianos de várias partes do mundo foram às redes sociais para mostrar o que consideravam provas claras de fraude eleitoral. A gente decidiu, por conta própria, cruzar os registros do cartório com o que estamos vendo aqui em Belo, especialmente sobre as sessões eleitorais. Olha só o que a gente encontrou. Dá uma olhada, por exemplo. Vê essa escola aqui. Que escola é essa? É uma instituição de ensino que fica no bairro Paris. E olha só o que a gente descobriu. Olha aqui, na seção eleitoral número 4, especificamente. Vê só, tem 32 votos registrados para Iván Cepeda, 1 para Cláudia Lopes. E agora olha esse aqui. Bem aqui. Supostamente está escrito 89, mas originalmente era um 9, que foi alterado. Olha o ponto decimal. Eles adicionaram 1. Bom, cara, o que é isso afinal? Eles rabiscaram um 8 bem em cima, para transformar em 89. E a gente encontrou vários casos disso. Sim, foram vários mesmo. Mas todos os votos dados para Cepeda parecem limpos. Quer dizer, não vimos rasuras, nem alterações nesses. Os votos para Cepeda estão limpos. Os colombianos só ficaram sabendo dessas denúncias porque os cidadãos têm permissão para filmar nas sessões de votação e porque os registros de voto e as atas de apuração são escaneados e divulgados imediatamente.
Quem tá nessa área? Quadro 16. Puta, Qual é o número da mesa? Mesa 16. Vamos ver. esses jovens estão conferindo dicas de alerta de fraude que apareceram em postagens expostas. Diz aqui, Narinho, Pasto, 7 urnas estão reportando, 5 para Gerardo Romero. Tem fraude envolvendo o Abelardo. Espera, Nerinho, pasta. Espera, vuelve a repetir, por favor. Nariño, Nariño, pasto, me dijiste. pasto, ajá. Zona. As redes sociais deram um fator viral a esse fenômeno, que nem mesmo a grande mídia conseguiu esconder. ¿Qué más, Zona? Y mesa 5. Mesa 5. Certo, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Ei, olha só isso. Eles adicionaram 1000 votos por engano. O erro foi de 1000 votos. Praticamente nada aqui. Bom, aqui foi mais generoso, deram 74 para ele e aqui deram 44. Se uma fraude dessas aconteceu, havia muitos cúmplices, porque era preciso ter acesso às mesas de votação, não só durante a contagem e a evidente alteração das atas eleitorais, mas também durante o próprio processo de votação. Você anotou meu número ao lado do nome de outra pessoa. Mas como isso é possível? Eu tô com meu documento de identidade bem aqui na minha mão. Por que você está colocando outro nome? Quantas vezes vocês erram assim? Sim, fosse precisamente assim, Trell. Ela é um erro. Ealing. And that Dagmufas in one deduced word. Sim, olha, é o seguinte, a gente vai ligar para a moça do cartório eleitoral e fazer uma retificação. Essas coisas acontecem, senhora. A gente não tem nenhuma má intenção. Dá pra ver. Suas más intenções são óbvias, porque o número tá bem aí. Olha, esse é o meu número. Pois é, então você tá trapaceando. Pronto, tá resolvido. Já tem várias denúncias. E olha, eles estão fazendo isso aqui agora mesmo. Eu vou fazer uma ligação. Atenção, pessoal. Eles estão mexendo nos títulos de eleitor. Em Yarumito já tem mais de 100 denúncias. E acabaram de fazer isso com o meu. Pegaram o número do meu documento e colocaram no nome de outra pessoa. Olha, se você ainda não percebeu, eles estão roubando a nossa democracia. Camilo Bautista Palácio é um dos 2 irmãos que são donos da empresa responsável pelo software eleitoral e pela contagem de votos na Colômbia. Quando jovem, ele foi condenado a 9 anos de prisão por fraude bancária, mas acabou cumprindo menos de 3. Ele já esteve envolvido em inventários falsos, notas fiscais forjadas, empréstimos que somam $130 milhões obtidos com documentos falsificados, e até um suborno de $500 mil para facilitar um empréstimo. Hoje, ele e o irmão, os irmãos Bautista, administram os sistemas de passaportes e o sistema eleitoral da Colômbia. Às vésperas da eleição, o sistema eleitoral colombiano já estava manchado por viés e corrupção. Hernán Penagos, presidente da autoridade eleitoral, tem ligações profundas com as forças conservadoras do país e agora é acusado de ter fabricado 800 mil votos do nada. Durante uma entrevista, o presidente Petro afirmou que a eleição, de fato, havia sido manipulada. Eu já vinha criticando o sistema eleitoral porque, desde 2014, o software usado por uma empresa privada... Veja bem, quem realmente faz a contagem dos votos não é o Estado colombiano, e sim uma empresa privada. Tem apresentado problemas. A empresa dos irmãos Bautista já tinha sido envolvida em fraude lá em 2014. Ficou comprovado judicialmente que o software é vulnerável a manipulações, tanto internas quanto externas. Ou seja, houve fraude eleitoral em 2014, o que comprometeu a integridade de todo o processo de fiscalização.
Veja, já estava determinado que, por ordem judicial, certas medidas precisavam ser tomadas, mas a Registradoria Nacional nunca as executou. O Conselho de Estado, reunido em sessão plenária, ordenou que a Registradoria Nacional implementasse um software público, um sistema totalmente auditável e desenvolvido internamente pelo próprio Estado, pela própria Registradoria. E isso nunca aconteceu. Petro apresentou os metadados dos registros oficiais, que pareciam confirmar que o algoritmo da eleição tinha sido alterado. Uma denúncia criminal foi apresentada, com dados de 5.300 sessões eleitorais. 636 votos. De onde saiu essa loucura? Se no total de eleitores está bem claro que só 87 pessoas votaram. Este é um convite para que vocês mesmos entrem no site do Registro Nacional e confiram a contagem de votos nos formulários E14. Lá dá para ver claramente como foram adicionados votos para Abelardo de La Espriella. Durante a apuração, dá para perceber correções e números escritos por cima de outros. Também dá para ver casos, como o do candidato Zepeda, em que os números foram apagados e depois atribuídos ao candidato Abelardo de La Espriella. Hernán Penagos, o presidente conservador da autoridade eleitoral, rejeitou as acusações, negando o que milhares de eleitores colombianos tinham visto com os próprios olhos e documentado. Eu preciso enfatizar que no dia 26 de maio, absolutamente nenhuma modificação foi feita no software eleitoral. Estamos totalmente seguros desse ponto, e isso está completamente comprovado. Quero fazer um apelo aos representantes dos partidos e aos auditores para que não distorçam as informações que o Registro Nacional fornece a eles de forma tão cuidadosa e rigorosa. Fazer isso representa um risco grave, não só para o próprio processo eleitoral, mas para a democracia colombiana como um todo. À medida que a Colômbia se aproxima do segundo turno, o destino da doutrina Duque está em jogo.